Seja muito bem-vindo, começando mais uma semana juntos, mais um tema, e essa semana a gente vai falar sobre o julgamento final, fé e o julgamento. Você tem receio desse termo julgamento, sermos julgados, o termo condenação ou liberdade? A escolha depende de nós e é isso que a gente vai estudar ao longo dessa semana também. Questões proféticas, o julgamento de Deus lá no céu hoje, qual a relação do julgamento de Deus conosco em 2021, tudo isso a gente vai abordar ao longo dessa semana. Estou esperando você, não sai daí, é muito importante, tem a ver com decisões para a vida, para o futuro e para o agora também. Te espero, a gente volta rapidinho, até já. É bom reencontrar você, viu? Cada semana que a gente tem esse encontro marcado, eu fico muito feliz em saber que tem pessoas que têm acompanhado a gente e fazem com que esse programa basicamente seja aquele encontro diário. Eu ouvindo essa semana algumas pessoas entrarem em contato com a gente aqui, escrevendo pelas redes sociais, algumas pessoas parece que acreditam que como se fosse um familiar, um encontro de um familiar. A gente tem que se encontrar aqui, já é um registro marcado a cada noite nós estarmos juntos aqui e estudarmos a Bíblia nesse programa que tem o objetivo de uma maneira mais interativa, relacional, estudarmos a palavra de Deus. São temas antigos, são temas bíblicos, são temas milenares também, mas que têm uma aplicação hoje, moderna, dentro do nosso dia a dia, da nossa prática diária de religiosidade, da nossa família, dos nossos dramas pessoais, emocionais. E diante de tudo isso, o tema dessa semana tem a ver também com liberdade ou condenação. Tem muita gente que tem medo da justiça de Deus, tem muita gente que está indignada com a injustiça desse mundo e realmente isso indigna a gente, deixa a gente preocupado. E se tem uma coisa que faz as pessoas ficarem rancorosas, o coração duro, é a questão da injustiça. Mas Deus é um Deus justo e a gente vai trabalhar esse tema aqui, tá bom? Deixa eu dizer uma coisa para você, nós já estamos na reta final dessa temporada. Para você que, quem sabe, está acompanhando pela primeira vez, nós sempre trabalhamos aqui no Escola Bíblica temporadas, períodos de estudo sobre temas diferentes. E essa temporada é a temporada O Sentido da Fé. E nós estamos nos baseando nos temas desse DVD que você pode receber na sua casa. É de graça, é através desse telefone que você está vendo aí embaixo da tela, 12 21 27 31 21, o Sentido da Fé. É uma temporada com vários temas, a gente apresenta o estudo aqui e a gente ainda oferece para você gratuitamente esse estudo muito especial. Graças aos Anjos da Esperança, que são aqueles que apoiam financeiramente na Novo Tempo. E por falar em Anjos da Esperança, deixa eu fazer um convite para você. Essa semana a gente vai se encontrar, além do Escola Bíblica, no Anjos da Esperança também, tá bom? Para você que está assistindo ao vivo, às 9h30 da noite, a gente se encontra aqui no Anjos da Esperança também, pessoas que apoiam a Novo Tempo. Então, você pode pedir através do WhatsApp também que você está vendo na tela ou através da sua ligação para receber esse DVD. Já estamos na reta final da temporada, tem mais 2 temas, semana que vem e na outra semana, daí a gente vai encerrar o tema O Sentido da Fé, a temporada, e vai começar uma outra temporada profética, tá? Temas proféticos para você que gosta de profecia. E a gente vai começar orando. E não se esqueça de interagir com a gente, tá bom? As redes sociais estão abertas para você, o Instagram e o Facebook do programa Escola Bíblica. Senhor, obrigado mais uma vez, obrigado por essa semana. Até agora o Senhor tem nos dado energia e força para enfrentarmos os desafios e as lutas diárias. Tenha misericórdia de nós, que a gente possa sentir o Teu abraço, o Teu acolhimento aqui, porque às vezes é difícil, diante de tantas coisas ruins que nós temos visto. Nos dê coragem, nos dê esperança e fé também. Pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém.
Eu queria apresentar para você, já que a gente está falando hoje e essa semana sobre fé e justiça, especificamente fé e o julgamento final. Um dia Deus vai julgar a humanidade. E será que nós seremos absolvidos ou condenados? Já parou para pensar isso? Será que a Bíblia de fato fala sobre isso? Quando a gente pensa em justiça, tem uma imagem aqui que eu já vi várias vezes, ela é até bem clássica na internet aí, que é essa imagem de um condomínio de luxo ali, né? E ao mesmo tempo ao lado uma comunidade, uma favela, uma comunidade divididas ali basicamente por um muro, né? É uma imagem que chama atenção porque, no primeiro momento, a gente acaba mostrando o mundo real, um mundo de injustiça, de desigualdade, um mundo onde alguns têm oportunidade, outros não têm, alguns têm recursos, outros não têm. E aí, em cima disso, são vários questionamentos, né? E o que nós esperamos, e a própria Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. Bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Um dia Deus vai fazer justiça. Mas para que Deus faça justiça, é importante a gente entender que isso tem a ver conosco também. Então a gente tem que entender o todo e o processo de Deus para fazer justiça. Nós estamos cercados hoje pela injustiça. E isso indigna a gente. Você possivelmente seja uma pessoa que se sente indignado com a injustiça. Eu sou uma pessoa que eu tenho senso de justiça muito exacerbado. Quando eu vejo alguém sendo injusto com uma outra pessoa, aquilo me incomoda demais. Né? Não que eu seja de maneira nenhuma longe da perfeição ou de mostrar alguma coisa a mais, não, mas indigna, né? Deus é amor, mas Deus também é justiça. E essa não é apenas uma afirmação dentro do cristianismo, é uma profunda verdade, uma profunda verdade. Todos nós buscamos a justiça, estamos cansados. E Deus não faz justiça apenas. Por que Deus não faz apenas justiça? Porque Deus, Ele é justiça, é um atributo de Deus. Assim como Deus é amor, Deus é justiça também. Isso tem que ficar claro para a gente. Deus não é amor e faz justiça, Deus é amor e Deus é justiça. A justiça não é um produto da vontade de Deus. A justiça é uma característica de Deus que não muda. É uma característica da natureza de Deus. Então não existe a possibilidade de Deus ser injusto, porque para isso Ele teria que deixar de ser quem Ele é. E isso é impossível, Deus não muda. Então se Deus é início e fim amor, Deus é início e fim justiça também. Então, muita gente hoje, quando a gente começa a estudar a Bíblia, muita gente supervaloriza o amor de Deus e se esquece da justiça. Mas o amor sem justiça, tem até uma frase clássica que diz mais ou menos o seguinte, que amor sem justiça é libertinagem, né? Se você, o amor, não tem justiça, acaba virando bagunça o negócio. Mas justiça sem amor é opressão. Só justiça é duro, né? Sem o amor, sem a misericórdia, e Deus equilibra muito bem isso. A Bíblia tem diversas referências com relação à justiça, e nós vamos abordar algumas aqui. Claro que nós não vamos abordar todas, mas é bom a gente entender um pouquinho a justiça de Deus. Deuteronômio 28, nós não vamos ler, mas eu queria que você depois, se você tiver oportunidade, anote Deuteronômio 28, fala um pouquinho sobre a relação de Deus com o povo judeu e as bênçãos e maldições. O que seria exatamente isso? Seria mais ou menos assim: se você é uma pessoa que segue as orientações de Deus, a consequência natural vai ser você ser beneficiado com isso. As bênçãos de Deus serão sobre a sua vida. Se você é uma pessoa rebelde, que quer as coisas do seu jeito, acha que vai ser feliz do jeito que você quer e pensa, o ser humano é infelizmente assim, né? Questionador. Infelizmente é natural que as maldições recaiam. Não é que Deus vai colocar uma praga sobre a pessoa, não, é a própria consequência das escolhas, né? Eu quero ler para você, vamos ver se está na tela, o Salmo 9, 7, 8, diz assim: o Senhor reina para sempre, estabeleceu o seu trono para julgar. Ele mesmo julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão.
Então Deus, Ele planejou a cruz para salvar, mas Ele planejou no seu trono que ia também julgar. E esse texto a gente percebe que um dos muitos atributos de Deus é ser juiz do universo também. Ele tem capacidade, ele tem soberania para julgar as pessoas. Deus vai julgar e isso não depende da nossa vontade ou da nossa autorização. Eu aceito que o Senhor me julgue, Senhor. Eu autorizo. Não, independente, Deus vai julgar. E segundo, e agora eu começo trazendo para você já alguns aspectos bíblicos, nós lemos um texto aqui, mas alguns aspectos bíblicos. Quando a gente começa a estudar a profecia do livro de Daniel, do profeta Daniel, nós não vamos explorar muito esse assunto, vou apenas passar por ele, tá? Combinado? Esse é um assunto bem amplo, que a gente vai estudar profeticamente em outro momento. Mas se a gente ler o capítulo 8 e 9 de Daniel, a gente percebe que esse processo do julgamento de Deus para com a humanidade, ele se deu início por volta de 1844. 1844. Pastor, onde você chegou com essa ideia de que Deus começou a julgar a humanidade a partir de 1844? Né? Existe uma profecia das 2.300 tardes e manhãs de Daniel. E a gente vai abordar mais detalhadamente esse assunto. Na quarta-feira a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né? E na quinta também um pouco mais, mas você não pode perder, tá? Você deve ter percebido que o salmo que a gente leu aqui, ele fala que o julgamento é feito a partir do trono de Deus, do santuário de Deus, santuário celestial. E ele faz justiça diante de todo o universo. Assim como acontece nos tribunais aqui da terra, e a gente está batendo esse papo aqui, você percebe isso? Deus também, a partir do trono dele, ele vai julgar. Vai julgar a partir do quê? Vamos entender isso? Você está vendo aqui um exemplo da Constituição da República Federativa do Brasil. O que é a Constituição? Basicamente é o princípio das normas, regras e leis que estabelecem todas as outras leis brasileiras aqui. É a Constituição. É a partir dela que as outras normas valem. Os ramos, né, os braços de leis a partir dela. E a mesma coisa, no julgamento de Deus, existe um código legal. Existe uma norma para Deus julgar todas as pessoas. Se não existe lei, tem muita gente que fala assim, a lei não existe mais. Se não existe lei, como é que Deus vai estabelecer o que é certo e errado para julgar? Pensa nisso. Se não existe lei, uma norma de conduta, não tem como Deus fazer um julgamento. A justiça sempre está baseada num código de leis. E qual é a lei de Deus? E aí a gente vai entender uma coisa interessante. Qual é a base da lei de Deus? O amor. E baseado na Constituição de Deus, que é o amor, existem outras leis. Aí entra os 10 mandamentos, e aí entra as normas de condutas bíblicas, o relacionamento entre as pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas a base de tudo, a Constituição de Deus, é o caráter dele, é o amor, e é também a justiça dele. A gente vai dar uma pausa agora, na sequência, eu queria que você deixasse aberto aí no jeito o livro de Eclesiastes. A gente vai ler um texto da Bíblia que começa a introduzir um pouquinho sobre o processo de que Deus vai fazer, como Deus vai fazer justiça e vai ser o julgamento de Deus para com a humanidade também. Vou dar uma pausa, faz o seguinte, aproveita, entre em contato com a gente pelas redes sociais, após o intervalo eu quero mandar um abraço para você, tá bom? Até já! Já voltamos, Escola Bíblica no ar, junto com você essa semana falando sobre a justiça de Deus. Especificamente, você encontra isso no DVD que a gente está oferecendo para você, A Fé e o Julgamento Final. Hoje a gente está fazendo apenas uma introdução
E no decorrer da semana a gente vai começar a falar como é que é o processo bíblico para o julgamento final, tá? Antes eu quero mandar alguns abraços aqui. Tem pessoas que estão fazendo contato com a gente por todos os cantos do Brasil. Um abraço aqui para o pessoal do Córrego Três Paus, em Teófilo Otoni, Minas Gerais. A Nicole e a família dela estão assistindo aqui também. A Dulcineia, da Igreja Presbiteriana Renovada de João Pessoa, na Paraíba, tá amando o tema justiça, tá dizendo aqui. Um abraço para a Dulcineia também. E você que está em casa, bom ter você aí, viu? Tem mais gente. Quem que está mandando abraço aqui? A Thelma Maria, desejando uma boa noite também, uma feliz semana para todos. Temos a Zilá Gonçalves. Pastor, um abraço. A Ana Zilá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, a capital gaúcha aí também. Tem a Detiane Silva, está assistindo de Perítoro, no Maranhão. Pelo menos mais uns 3 abraços bem rápidos aqui. A Sema Modesto, mandando um abraço, ela é de Vila Guarani, Paranaguá, Paraná. E também um abraço aqui para Verônica Rocha, ela é do povoado Travessão de Itabaianinha, Sergipe. Tá bom, um abraço para o Rio de Janeiro também. Fernando Freitas, São João do Meriti, é a Neusalina de Fernando Freitas, Rio de Janeiro, São João do Meriti. Vamos em frente, justiça de Deus e o processo da justiça final também. Eclesiastes 12:14. Pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo o que está escondido, seja bom ou seja mal. Chegará um momento, a Bíblia diz, que Deus vai julgar de acordo com o que Ele conhece de fato, né? Muitas pessoas se escondem atrás de cascas, né? Atrás de um blazer, um terno, um status, um nome, um pedigree, uma família bem representada na sociedade, uma influência que a pessoa tem diante também das pessoas, mas Deus conhece. A justiça de Deus, ela enxerga o que os homens não enxergam. Até tem uma frase que eu encontrei recentemente, diz assim, não fala de onde é essa frase, mas diz assim que a justiça dos homens é cega, mas a de Deus enxerga até no escuro. Deus, Ele conhece cada pessoa e Ele vai julgar de acordo com o que Ele conhece. E Jesus veio para dar ênfase no juízo. Então, Jesus, Ele não desconsiderou. Muita gente quer separar, né? No Novo Testamento, não, Deus é um Deus de amor, Jesus é amor. Essa questão de justiça é só Antigo Testamento, não tem nada a ver. João 16, verso 8 diz assim, olha, falando sobre Jesus, tá? Novo Testamento. Quando Ele vier, convencerá o mundo do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Então, Jesus, ele reafirma a importância de uma norma de conduta, que é a base do julgamento. Então, por isso que não faz sentido dizer que Jesus não se importa com as normas de conduta, com a lei moral de Deus. Jesus, ele veio justamente para dizer que vai haver justiça e juízo a partir das normas de Deus. Então, se não há lei, não há justiça. Isso invalida as características bíblicas. Mas Jesus veio para isso, para fazer justiça. Mateus 11, 24. Mas eu afirmo que no dia do juízo, olha o que diz o Novo Testamento, no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Forte o texto, né? Você lembra da história de Sodoma e Gomorra, né? Que eram 2 cidades bonitas, que Ló, um personagem da Bíblia, olhou para aquela cidade e disse, olha, parece o Éden, né? Os meus antepassados falaram tanto do Éden e lembra a imagem do Jardim do Éden, essa cidade, Sodoma. Era um lugar atraente, né? Imagina uma cidade muito bonita hoje, mas pervertida. Você conhece alguma cidade maravilhosa, bonita, que tenha aspectos, seja no Brasil ou fora, mas seja pervertida? Era basicamente Sodoma ou Gomorra, 2 cidades. E está dizendo o seguinte, que Deus vai ter rigor nos dias de hoje também, com a atitude das pessoas, com a escolha das pessoas. Então, só que é o seguinte, ao mesmo tempo que é duro isso não pode causar medo na gente. Pelo contrário, né? O juízo de Deus é em favor dos seus filhos. Então, essa informação aqui, ela não tem que causar medo, ela tem que causar
uma motivação de preparo, de busca a Deus. Tem que causar esperança, alegria. Por quê? Porque as perspectivas para aqueles que aceitarem a Cristo são ótimas, são muito boas. Então, todos os julgamentos, eles têm os dois lados. As pessoas que serão libertas, que serão julgadas e condenadas, e as que serão absolvidas, né? E não se esqueça de uma coisa, quando a gente fala em justiça de Deus, o juiz, o advogado, eles estão todos no mesmo ambiente, né? Deus é juiz, mas Jesus também é o nosso advogado. Eu queria que você lesse comigo Apocalipse capítulo 20. Se você tiver com a sua Bíblia aí, seu caderno de anotações, não se esqueça, tá? Apocalipse 20 diz assim, a partir do verso 11 e 12. E vi um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Está falando sobre o final da história ali, né? E abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, um dia, que não vai demorar muito, pela trajetória do mundo a gente percebe isso, Deus vai julgar a humanidade. E quais são as características bíblicas de Deus, de Jesus? Olha que bonito isso, olha que interessante. Deus é o nosso juiz, um Deus de amor, mas um Deus de justiça. Jesus Cristo é o nosso advogado. E a lei de Deus é o parâmetro legal para o julgamento. Tá? Então, mais uma vez, Deus, Jesus e a norma de conduta, o parâmetro para o julgamento é a lei de Deus. Então, o homem, né, o ser humano, eu e você, nós somos os réus, nós somos os condenados, né? O salário do pecado é a morte, mas a cruz é a solução para o homem. Deixa eu dar uma pausa aqui no conteúdo, que me veio à mente uma questão que muita gente tem essa dúvida, já que a gente está estudando junto aqui. Pastor, e quem nunca ouviu falar de Jesus? Como é que uma pessoa pode ser condenada, julgada, sendo que ela nunca ouviu falar de Jesus? Não é injusto isso? O que você acha? Pastor, então quer dizer que só aqueles que aceitaram a Jesus serão salvos? Então, se existe uma pessoa que vivia numa comunidade no mundo lá, num ambiente religioso totalmente fora do contexto cristão, essa pessoa está perdida e que culpa ela tem? Deixa eu dizer uma coisa para você. Claro que o julgamento de Deus, ele é baseado nas suas leis, mas Deus conhece o contexto e a realidade de cada pessoa, de cada indivíduo, né? Então Deus vai olhar cada pessoa individualmente, Ele não vai pegar um pacote e vai condenar ou libertar ou absolver as pessoas de acordo com esse pacote. Ele vai olhar a realidade de cada um, né? A história e a trajetória de cada um, os atos de cada um, as escolhas, as intenções de cada um. Então, uma coisa eu digo para você, tem muita gente que será salva, e isso aqui às vezes é difícil a gente entender, porque ela foi fiel à lei de Deus, às leis gerais do universo, dentro do que ela conhecia. Ela pode até nunca ter ouvido falar de Jesus, mas Deus pode olhar para essa pessoa e dizer assim, olha, mas essa pessoa nunca ouviu falar de Jesus, mas ela é uma pessoa que foi fiel aos mandamentos de Deus, ao conceito geral do amor, aquilo que ela conhecia, lá naquela tribo indígena, lá naquela religiosidade totalmente pagã, ela viveu isso de coração. Se ela fosse e conhecesse a Cristo, ela amaria a Cristo. Então Deus vai olhar até isso. Isso é estranho para a gente. Então não cabe a nós julgarmos uma pessoa e dizermos assim, ela nunca ouviu falar de Jesus, está perdida. Mas isso não quer dizer que ainda que ela não tenha conhecido a Cristo formalmente, ela não seja salva por causa de Cristo Jesus. Mesmo que ela não tenha conhecido formalmente através da Bíblia Jesus, ela será salva pelo sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. O juiz ama tanto a você e a mim, que ele deu o filho para morrer no nosso lugar. O advogado escolheu dar a vida por nós. E esse advogado nunca perdeu nenhuma causa, né? Nós, os réus, os condenados, nós estaríamos irremediavelmente perdidos e condenados se não fosse a atitude de Cristo para morrer no nosso lugar.
Então é por isso que ele está no santuário celestial hoje. E a gente vai estudar um pouco sobre isso. Jesus está no céu hoje intercedendo por nós, mas Jesus está no céu também num processo de julgamento, julgando a cada um de nós também. E a gente vai entender biblicamente como é que é esse processo lá no céu. Jesus morreu, Jesus ressuscitou, Jesus foi ao céu, hoje ele intercede por nós e hoje ele também está num processo de julgamento da humanidade. Que Deus te abençoe, que Deus prepare o meu coração e o seu coração para entendermos mais sobre esse assunto e, acima de tudo, que o nosso coração esteja preparado para sermos absolvidos da condenação final pela graça de Cristo Jesus. Nós vamos orar nesse momento, tá bom? Que Deus te abençoe muito. Senhor, obrigado mais uma vez por esse início de semana, por um tema tão especial, porque o Senhor tem estado conosco aqui, nos conduzindo. Nos ajude a entendermos esse tema que para muitos pode ser complexo, mas é importante. A tua justiça, e um dia o Senhor romperá toda a injustiça desse mundo e mostrará de fato que tu és um Deus de amor, bondade e misericórdia. Nos colocamos em tuas mãos, pedimos e agradecemos tudo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.